Sabe o craque do time, que comanda o rolar da bola, que articula a jogada e garante o esperado gol? Aquele que inflama a torcida e tem a confiança do treinador? Se trocarmos o estádio pelo Congresso Nacional, lá estarão aqueles e aquelas que suam a camisa, driblam as dificuldades e goleiam em favor do povo brasileiro. E é você, e cada um de nós, que tem o poder de escalar essa seleção. No gramado chamado Brasil, são os deputados e deputadas, senadores e senadoras que entram em campo para aprovar leis e direcionar emendas para dar conta das demandas nacionais. É preciso a gente lembrar que não dá para votar apenas no presidente da República. É preciso a gente votar para deputados que pensam assim, para deputadas que pensam assim, para senadores e senadoras que pensam assim, para a gente construir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, meus amigos e minhas amigas da TV do Partido dos Trabalhadores. Hoje é 21 de setembro de 2022 e nós vamos entrevistar o sociólogo Marcos Coimbra, presidente do Instituto Vox Populi, um dos mais importantes institutos de pesquisa do país. E nós vamos falar, evidentemente, da campanha presidencial que está entrando assim na sua reta final. Marcos Coimbra, eu queria começar falando sobre uma discussão que está nos jornais, que todo mundo se pergunta sobre as chances de uma vitória no primeiro turno. E aí eu queria lembrar que numa outra entrevista, num artigo que você publicou em junho, você já falava dessa possibilidade, que existia essa discussão e que o Lula tinha essa possibilidade de vencer no primeiro turno. E também em outros momentos, em outras entrevistas que você deu naquela época, ou seja, já há algum tempo mais, você fala disso. Então, eu queria que você falasse como é que ele tem que entender essa discussão, como é que dá para situar essa conversa de primeiro turno. Bom, o que a lei brasileira estabelece, Paulo, é que para ganhar no primeiro turno, o candidato tem que ter 50% mais um. Lembrando sempre que não é 51%, é 50 mais um. É muito voto. É difícil calcular exatamente quantas pessoas vão comparecer e quantas vão votar nominalmente, porque essa que é a conta que interessa. Ou seja, quem votar branco, quem votar nulo, quem se abstiver, não entra nessa conta dos 50% mais um. É 50% mais um do voto nominal, do voto dado aos candidatos e candidatas que disputam a eleição. Isso é muita coisa. Como eu disse, é difícil calcular exatamente qual que vai ser o comparecimento. Na eleição passada, sem Lula, o comparecimento foi o total do voto não nominal, isto é, as pessoas que não foram votar, ou que votaram nulo, perdão, ou votaram branco, ou votaram nulo, o total disso representou 28% do eleitorado potencial brasileiro, que é alguma coisa perto de 150 milhões de pessoas. Você tira 28% disso, nós temos uma expectativa de um comparecimento aí de 115, 120 milhões de pessoas votando, indo votar e escolhendo um nome de qualquer candidato ou candidata que disputa a eleição. 50% mais um de 120, vamos dizer que são 60 milhões
de votos no candidato, que o candidato tem que ter para vencer no primeiro turno. Na verdade, como a conta é difícil de fazer, porque a gente não sabe estimar exatamente a abstenção, o fato é que é muito voto. O PT, nenhuma candidatura do PT, nem do próprio Lula, nem da Dilma, nem do Haddad, chegou a isso em nenhuma das eleições que o partido disputou, que foram todas, desde a redemocratização. O PT nunca deixou de ter um candidato a presidente, ou candidata a presidente, e, como todo mundo sabe, ganhou 4. Nessas 4 vitórias, nenhuma se deu por essa proporção. O mais perto que chegamos foi na eleição de 2006, quando, no primeiro turno, Lula fez 48, perto de 48% do voto nominal. Portanto, ficou faltando 1, alguma coisa por cento para chegar no famoso 50% mais um. Hoje, a questão tem um lado facilitador, por assim dizer, que é o fato do adversário ser um desclassificado. É difícil imaginar um candidato pior do que Jair Bolsonaro, em todo sentido, político, moral, pessoal, preparo, capacidade de governar, péssimo representante do outro lado. Mas o outro lado sempre teve, frente ao PT, capacidade de juntar centro-direita, ultradireita e até pedaços da esquerda que não votaram no PT nessas eleições. O que vai acontecer agora? Tem essa, digamos, a coisa que facilita, que é ter um adversário de tão baixa qualidade quanto o Bolsonaro, mas tem um lado que complica, porque o PT nunca enfrentou um adversário com tanta capacidade de mobilização, que é difícil explicar exatamente por que Bolsonaro, um desclassificado, continua capaz de mobilizar 35% do eleitorado brasileiro. É muita gente. Claro que nesses 35 tem graus. Bolsonarista louco, bolsonarista, vamos dizer assim, normal, e bolsonarista até que provavelmente talvez seja até o componente maior desses 35%, bolsonarista por obrigação, porque não quer votar no PT, sabe que o Bolsonaro é uma porcaria, mas é a opção que dão a ele ou a ela, então vai lá e vota no Bolsonaro. E é dessa maneira que nós estamos indo. O PT nunca conseguiu, tem a facilidade de ter como adversário Bolsonaro, mas tem como dificuldade enfrentar Bolsonaro, que, afinal de contas, é o candidato mais capaz de mobilizar o outro lado que o PT já enfrentou. Tanto é que, apesar de tudo que tem que ser levado em consideração, foi o único que conseguiu derrotar o PT na eleição de 18. Então, o que vai acontecer no dia 2, no primeiro turno? Ainda não dá para dizer. As pesquisas mostram que Lula teve um momento em que essa probabilidade estava muito alta, quando ele estava passando de 55% do voto válido. Lembrando que o melhor resultado do outro lado, em condições normais, fora Lula preso, etc. Então, o outro lado tinha sido na eleição de 98 e 4, quando Fernando Henrique fez 54% do voto válido. Então, nesses 54% de válido, Lula, até maio, estava com 54%, 55% no válido. Depois deu uma reduzida e agora está retomando
na agregação de pesquisas presenciais, neste momento, ele volta a 52. É menos do que ele teve. Se ele, nesses próximos 10 dias, for chegando nesses 53, 54, 55, aí nós vamos poder dizer com mais segurança se realmente o jogo acaba no dia 2 ou se vamos ter um mês, porque é uma distância muito grande entre o primeiro e o segundo turno. Primeiro turno no dia 2, segundo turno no dia 30, é muita coisa. Né? Marcos Coimbra, eu queria que você falasse um pouco sobre abstenção. Uma questão que muita gente está dizendo, e isso se conversa, que por vários motivos, e você poderia talvez até esclarecer alguns deles, a abstenção pode ser uma coisa que prejudique o Lula. Porque esses eleitores que não vão votar, que não comparecem, é real essa preocupação, é uma coisa para se pensar, que o partido deveria se preocupar com isso, pensando na possibilidade sempre de primeiro turno. Né? Como é que é real isso? Essa abstenção tende a ser alta dessa vez? E por quê? O que nós temos para responder a essa pergunta é o conhecimento que temos do passado. Então, depois de 89, que foi a primeira eleição, aquele ambiente todo do eleitorado querendo retomar o direito de escolher seu candidato a presidente da República, que teve uma alienação eleitoral, que é o nome que a Justiça Eleitoral dá a essa soma de abstenção, branco e nulo, se você soma isso tudo, é o que a Justiça Eleitoral chama alienação eleitoral. A menor alienação eleitoral da nossa história foi em 89. Por essas razões, o povo queria votar, foi votar e tivemos uma baixíssima alienação eleitoral. Tudo junto foi 8%, se não me engano. Na eleição seguinte, que foi aquela eleição dominada pelo Plano Real, pouco politizada, pouco mobilizada, só a única discussão era o Plano Real, naquela nós tivemos a mais alta alienação eleitoral da nossa história. Continuou baixa, o voto válido continuou baixo na eleição seguinte, que foi a eleição de 98, e quando o Lula ganhou, em 2002, nós tivemos naquela eleição muito alto, uma taxa muito alta de voto válido, que repetimos em 2006. Então, nós temos assim, uma certa possibilidade de dizer que quando o Lula está na cédula, quando ele está na máquina, o voto válido aumenta. Porque muita gente que não confia no sistema político, não gosta dos candidatos, não conhece direito, ou não vai votar, ou vota branco, ou vota nulo. Mas quando você põe na máquina agora o nome de Lula, muita gente, bom, nessa eleição eu vou votar. E foi o que aconteceu em 2002, em 2006. Depois diminuiu de novo com a Dilma, e na última eleição, em 2018, nós batemos um recorde negativo. 27% do eleitorado, mais do que um em cada 4 eleitores, ou não foi votar, ou votou branco e nulo. Lembrando que voto branco e nulo era fácil quando se votava no papel. Quando passou para a máquina, a chance de votar branco ou nulo passou a depender do eleitor saber o que fazer, que não é tão simples para você anular dá mais trabalho. Dá trabalho. E o eleitor que só quer saber se o Lula está na chapa, tá disputando, eu vou lá e voto. Mas branco e nulo. Era fácil votar branco e nulo. Ou você dobrava a cédula, botava lá na urna e pronto, estava acabado. Agora não. Você tem que errar, botar um número de um candidato inexistente. A urna te diz que não existe, aí você confirma. Então você tem que fazer, dá trabalho anular o voto. O que vai acontecer? Eu não sei. Eu acho que nós vamos ter uma alienação eleitoral menor, porque a gente já sabe
que quando o Lula está no páreo, tende a diminuir mesmo a alienação. Agora, para você, vamos pensar especificamente na abstenção. A abstenção é um conjunto de circunstâncias que fazem com que uma parcela do eleitorado não, não compareça. O que pode ser? Pode ser um comparecimento inteiramente involuntário. A pessoa estava pensando em votar, aconteceu alguma coisa, e se você fala de 120 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas, pode acontecer milhares de coisas. Você adoeceu, seu filho adoeceu, você teve um acidente, aconteceu, seu carro furou o pneu, você mora longe, você não conseguiu chegar, vamos chamar de abstenção involuntária. Você tem abstenção voluntária por incapacidade de votar. A sessão eleitoral é muito longe do seu domicílio, você tem que arrumar um transporte, você não consegue arrumar o transporte, você não vota porque não conseguiu ir votar. E é claro que tem uma abstenção que decorre de uma escolha. Eu posso votar, eu não estou doente, eu não quebrei a perna, mas eu não vou votar por escolha. Essa abstenção por escolha, o que você pode fazer para diminuir? Convencer a pessoa, não vai votar assim, mas a pessoa diz, mas eu não quero votar. Em tese é um direito. Em muitas democracias do mundo, a parte maior da sociedade não vai votar. Estados Unidos, que agora, nessa última eleição, passou de 50%, mas já houve muitas eleições presidenciais americanas em que mais da metade da população apta a votar ou não se inscreveu como eleitor ou eleitor, ou no dia desistiu, que não tem penalidade nenhuma nos Estados Unidos. Aqui nós temos umas penalidades mais ou menos irrelevantes, tem. Espera-se que você vai votar. Aliás, não é que se espera, você é obrigado a votar. Então, o único componente desses que estão por trás da abstenção é essa abstenção involuntária por dificuldade de locomoção, de transporte no dia da eleição. Essa dá para fazer alguma coisa, mas não é da noite para o dia. Porque você tem que saber aonde que estão esses eleitores que querem ir votar, mas não conseguem, e pensar uma solução. Não precisa ser necessariamente o partido levar ou o candidato levar, o que é ilegal. Mas poderia haver um esforço da Justiça Eleitoral, das autoridades que a Justiça Eleitoral pode convocar, para que providenciasse uma solução para isso. Mas não é. Hoje é dia 21 e da eleição é daqui a 10 dias. Ninguém consegue reduzir a abstenção involuntária em tão curto espaço de tempo. Então, essa discussão de o que a gente pode fazer para diminuir a abstenção é uma discussão inútil, porque você só consegue atingir, afetar um componente da abstenção, que não é o maior. A maior explicação da abstenção é o eleitor ou a eleitora que diz assim, eu não quero participar. E não quero porque eu me sinto pouco informado, pouco motivado, não conheço esse assunto, não gosto dele. Por que você vai me obrigar a ir fazer uma coisa que eu não quero? Eu topo pagar a multa ou então justificar a ausência. Você vai obrigá-lo como? Acho que só tem um componente e não é uma coisa que se resolve no curto prazo. É um projeto de longo prazo de dar condições a todo mundo que quer votar e que não está impedido por fatores independentes da sua escolha. Quem quer votar e pode ir. Mas você tem que pensar nisso com muita antecedência. É o caso americano agora. Por que o Biden ganhou na Geórgia? Porque tem 10 anos que o Partido Democrata na Geórgia está encorajando eleitores negros, democratas, a mudar
para distritos predominantemente brancos, mas aonde a pequena variação no número de eleitores negros produziu uma maioria para o Partido Democrata nesses distritos. Mas isso você não resolve de um dia para o outro, você resolve num plano partidário de longo prazo. Isso podia fazer no Brasil, mas nunca ninguém fez. E é por essas e por outras que toda vez que a gente chega na véspera da eleição, vem a conversa. O que é que a gente vai fazer? Antigamente, eu me lembro de conversar sobre esse assunto com outras pessoas de pesquisa que diziam assim: não, nós temos que ver o boletim do tempo para saber se vai chover nas regiões em que Lula é mais votado. Bem, isso aí, francamente, quer dizer que não tem nada a fazer. Você tem que olhar a previsão meteorológica. Então, vamos falar então para as pessoas que querem votar, ou que estão decididas a votar, ou que é possível que eles sejam convencidas a votar. Né? Você faz uma observação sobre o Bolsonaro, sobre a trajetória do Bolsonaro nessa campanha, nesse período, entrevistas, artigos que você escreveu na Carta Capital, onde você é um colaborador regular. Você fala o seguinte: a única coisa que faz o Bolsonaro crescer é quando saem candidatos da direita, ou seja, ele tem um eleitorado na direita, se algum eleitorado desiste, ele cresce. Ele só cresce assim, ele não cresce por méritos próprios, ele não cresce, nada do que ele fez consegue dar votos para ele. Aí isso combina, eu já vou colocar, o Auxílio Brasil. Nem com o Auxílio Brasil ele conseguiu reverter um quadro desfavorável. Então, eu queria que você falasse o que tem no Bolsonaro, ou o que tem no nosso eleitor, que você não compra voto, você não dá medidas positivas, populares, necessárias, inclusive, isso não muda o voto. Eu queria que você falasse do Bolsonaro também um pouco, antes da gente entrar no Lula, que acho que tem mais coisas mais interessantes para falar. O caso do Bolsonaro é exatamente isso, Paulo. Se a gente olhar a trajetória que as pesquisas descrevem da intenção de voto nele, desde, sei lá, o ano passado, mas com certeza a partir de janeiro deste ano, nós vamos ver que todos os movimentos que ele teve de melhora se deram com a retirada de outros nomes do mesmo campo. E o exemplo mais óbvio é o mais próximo a ele, o bolsonarista disfarçado de juiz, o senhor Sérgio Moro. Quando ele saiu do páreo em janeiro, Bolsonaro progressivamente cresceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, que era o que o Moro teve no seu auge, no seu momento melhor, que foi o pior momento do Bolsonaro, entre novembro e dezembro de 2021. Foi quando o Bolsonaro afundou, não porque ele tivesse deixado de ser o candidato da direita, mas porque a direita se dividiu, majoritariamente ficando com ele, e mais uma parte significativa foi para o Moro. Quando o Moro viu que não ia passar daqueles 6 ou 7 que ele havia alcançado, ele desistiu, todo mundo se lembra de como é que foi isso. E aí o Bolsonaro foi recuperando rapidamente, ele recuperou esse eleitor. Essas pessoas que iriam votar na direita, mas haviam se dividido entre Bolsonaro e Moro. De lá para cá, ele ficou basicamente no mesmo lugar. E quando, em junho, o governo tomou um conjunto de iniciativas, vendo que do jeito que estava indo, era inexorável a derrota no primeiro turno, foi exatamente nesse ponto em que Lula estava passando de 55, teve pesquisa dando 56. Quando chegou nesse ponto, aí o governo disse, os ricaços, a turma do Congresso, Milico, juntou essa parte ultraconservadora da sociedade brasileira e disse, vamos fazer alguma coisa. E fizeram um monte de coisa. Tabelou, reduziu o preço de combustível, despejou auxílio para todo mundo, inventaram isenções para isso, para aquilo outro, antecipou 13º salário de aposentado. Fizeram um carnaval. A última conta que eu vi
aliás, do Vinícius Torres Freire na Folha, é que isso custou 700 bilhões de reais a nós contribuintes, pagamos 700 bilhões de reais para financiar esse projeto de salvar Bolsonaro da derrota. A consequência, isso foi no início de junho, até meados de agosto, provocou uma mudança. Lula caiu 2 pontos, Bolsonaro subiu 2 pontos. Dá para dizer que foram os 2 pontos mais caros da história do mundo. Se você considerar que para Bolsonaro melhorar 2 pontos, custou 700 bilhões de reais à sociedade brasileira. Não saiu do bolso dos banqueiros ricões que estão em torno dele. Nem eles tinham dinheiro para financiar 700 bilhões de, literalmente, desperdício. Porque foi para ver se Bolsonaro melhorava. Não melhorou. Então é isso. Bolsonaro é uma matéria-prima de péssima qualidade aos olhos da sociedade brasileira. Tem gente que vota nele tampando o nariz, porque é o candidato do campo dessas pessoas, é contra o PT, não gosta de esquerda, não gosta de gente de outras raças, credos, cores. Essa turma, uma parte grande dessa turma, vota Bolsonaro tampando o nariz. E tem lá 7, 8, 9, 10, é difícil fazer a conta exata, de gente que é adoradora de Bolsonaro. Mas é só isso. Vamos lá, vamos para simplificar a conta, é 10%. Ele tem 34, 35 nas pesquisas. É uma pequena parte do voto no Bolsonaro, é um voto de admiração, aprovação do governo, convicção de que ele é um cara bom administrador. É pouca gente. Mas tem uma parte que vota nele porque é o candidato com o qual essas pessoas se identificam por ser adversário dos adversários dessas pessoas. Esquerda, PT, sei lá, movimento LGBT, movimento negro, MST. Essas pessoas são contra e estão com o Bolsonaro apenas porque ele é contra as mesmas coisas que elas são contra. Todo mundo fala, por exemplo, do eleitorado evangélico, que uma das razões pelas quais Bolsonaro sobrevive é o eleitor evangélico. Não deixa de ser verdade. Mas se você separa o povo evangélico, que é um contingente muito grande da sociedade brasileira, perto de 30%, se você separa em níveis de renda, o que você vai ver é que no eleitor evangélico pobre, Lula está na frente. Ou empatado com o Bolsonaro. Quando você sobe na renda, entre evangélicos, você começa a ter uma presença de Bolsonaro crescente. Entre até 2 salários, eles estão empatados. De 2 a 5, Bolsonaro coloca 15 pontos na frente de Lula. No entanto, nos evangélicos de renda mais de 5 salários, aí o Bolsonaro bota 40 pontos na frente do Lula. É pela enorme vantagem que ele tem entre evangélicos de classe média alta, é que Bolsonaro lidera entre evangélicos, embora a diferença tenha caído nessa reta final. Então é isso. Quer dizer, essa vantagem não é apenas espiritual, tem muito a ver com a condição material do eleitor. O eleitor mais pobre é o Lula, apesar das convicções religiosas. É isso. Então, o eleitor popular evangélico vota em Lula
ou o Bolsonaro na mesma proporção. A vantagem dele vem toda do eleitor e se torna maciça no evangélico rico. Nesse evangélico que acha que pobre não precisa e não merece apoio, que nem cujas igrejas a presença de gente pobre é praticamente irrelevante. É só olhar o voto de acordo com a igreja evangélica. E você vai ver isso. Existe um conjunto de igrejas voltadas para o público de classe média e um conjunto de igrejas evangélicas cujos fiéis são predominantemente pessoas pobres. Nesses, não tem problema nenhum com o Lula. O problema é no evangélico rico, vamos dizer assim. Agora vamos falar do Lula. Você costuma falar se referir ao Lula em vários textos que você escreveu, entrevistas. Você diz que o Lula é aquele político que tem assim 40% de aprovação, às vezes 50% de aprovação, mas que ele carrega, é uma personalidade que, vamos falar assim, que é um dos mais populares, mais queridos homens públicos do país, talvez o mais aprovado da sua geração. Vamos colocar assim claramente. Ou seja, que quando é 40, quando ele está mais de 50. Dá para a gente imaginar como é que foi essa campanha e quando é que ele, nessa reta final, se ele consegue passar dos 50 assim, para chegar, no que vai depender para ele vencer no primeiro turno? Como é que seria isso? O que precisa acontecer, que ele precisa fazer, que cenas ele precisaria enfrentar para... Enfim. É difícil falar de personalidades políticas brasileiras, em termos de popularidade, etc., antes de que tivéssemos instrumentos para avaliar, medir, dar tamanho a isso. Mas eu não acho que erraríamos dizendo que Lula é o mais popular político da nossa história. É difícil imaginar que no passado alguém tenha chegado sequer perto do que Lula é hoje. Ele é uma pessoa que, a decisão do Supremo, anulando as barberagens e as boçalidades que o Sérgio Moro tinha feito nos processos contra ele, isso foi em finalzinho de março de 2021. Na primeira pesquisa feita depois disso, Lula já estava com 45. Ou seja, mais da metade do eleitorado ativo brasileiro, considerando que você tem que tirar um pedaço, esse tal componente de gente que não vai votar, que vota branco, que vota nulo, Lula sempre teve o apoio de quase 50% no primeiro turno, sem ter que discutir. Não é o meu candidato ideal, mas no segundo turno eu voto nele. Ele é o candidato, por assim dizer, o melhor candidato, que eu voto no primeiro turno. Ele nunca teve menos de 40. E se você retroceder, ele tinha 40 preso contra Bolsonaro. Ele na finalzinho final de agosto, faltando um mês para a eleição, numa pesquisa da Datafolha, Lula tinha 39%, Bolsonaro tinha 18%. Perdão, 19%. Então, Lula tinha o dobro do Bolsonaro preso, solto. É natural que ele tenha mais do que o Bolsonaro. Então, e antes, na eleição em que a Dilma ganhou, da reeleição da Dilma em 2014, nas pesquisas feitas ao longo do ano de 2014, se o Lula fosse o candidato do PT, ele ganharia do Aécio uma proporção maior do que a Dilma acabou vencendo. As pessoas queriam votar no Lula, votaram sem nenhum problema na Dilma, mas se fosse ele o adversário do Aécio, muito provavelmente a vantagem seria mais dilatada. Ele tinha 40%,
quando desistiu, impediu que a emenda dando a ele o direito de disputar um terceiro mandato em sequência começou a tramitar no Congresso, aliás, patrocinado pelo pai do Arthur Lira, porque a turma do Lira, a vida inteira, sempre gostou de se dar bem e queria promover a terceira eleição seguida do Lula em 2010. O Lula que disse, não, eu jogo de acordo com a regra do jogo. Eu ganhei uma, ganhei outra, mas não vou disputar a terceira. Ele mandou suspender a negociação no Congresso. O que eu estou dizendo é que Lula ganha eleições e tem esses 40, entre 40% e 45%, sempre. Por quê? Porque ele frustrou a expectativa da elite brasileira, que na primeira eleição dele, em 2002, na reta final, vendo que ele ia ganhar do Serra, disse, não faz mal, deixa esse Lula ganhar essa eleição, porque ele vai se estrepar, ele vai ser um péssimo presidente, e aí esgota de uma vez esse assunto de Lula e vida que segue. Na eleição seguinte, volta alguém do campo conservador, da direita brasileira. Só que, ao contrário de se esborrachar, o Lula foi um sucesso ainda no primeiro semestre do governo dele, final do primeiro semestre de 2013, ele já estava arrebentando no apoio da sociedade brasileira. Então, ele deu certo. Foi uma aposta que o eleitor teve que fazer, porque a mitologia era de que Lula não ia dar certo de jeito nenhum. Ele não sabia falar inglês, ele ia passar vexame se fosse lá nos Estados Unidos, se fosse na Europa, ninguém ia dar crédito para ele, porque ele era um sujeito sem preparo, não falava inglês, não fazia nem ideia de francês e assim por diante. Nada disso se confirmou. Ao contrário, Lula se transformou num muito bom presidente, para mais da metade da população brasileira, que diz hoje que ele é o melhor presidente que nós já tivemos. Pronto. Além disso, ele é um cara de quem as pessoas gostam. Acham um sujeito que fala com a linguagem que entende, é um sujeito simpático, é um sujeito basicamente correto. O único problema do Lula, Paulo, é ele ter sofrido uma campanha incessante de desmoralização em torno do único tema que restou à direita para levantar contra ele. Semelhante, esse é o mesmo tema que é usado no mundo inteiro contra candidatos populares. Ele é ladrão. Isso já foi dito de todas as lideranças populares, democráticas, no mundo inteiro. E não adianta você exibir, como agora, no caso, tudo que a justiça avaliou das denúncias contra ele caiu. Ou porque não tinha nenhum fundamento, ou porque foi uma decisão tomada por um sujeito tão pouco imparcial que não tem nenhuma condição de se sustentar. Então, hoje, Lula é o político brasileiro com o atestado de honestidade mais completo que existe, porque ele foi perseguido durante anos, ficou preso e, no entanto, nada era verdade. É isso que são, é esse que é o resultado dessas inúmeras. Ou cancelou, ou, sei lá, se pronunciou pela ausência de prova. Todos esses processos que acabaram servem para dizer isso. Nada foi encontrado contra ele. Ou seja, se nada foi encontrado contra você, contra mim, é porque você ou eu não fizemos nada errado. Senão, algum rastro, alguma prova teria ficado. No entanto,
Você faz pesquisa hoje, pergunta, você acha que Lula roubou? Acho. Por que que acha? Porque durante, sei lá, 10 anos, o conjunto dos formadores de opinião na mídia, no sistema político, no judiciário, nos barões da economia, disse, não, Lula pode ser até bom, mas ele rouba. De onde que tiraram isso? Dessas denúncias que estão aí, nenhuma ficou em pé. Então, o problema de Lula é que ele foi alvo de uma campanha como nunca se fez no país, de desmoralização que terminou com ele preso 580 dias, injustamente, pelo que vimos depois. Se não tivesse isso, muito provavelmente ele já estaria muito tempo com tamanho suficiente para ganhar a eleição no primeiro turno, mas aconteceu. E aí você tem que fazer todo um trabalho de esclarecimento, de explicação do que aconteceu. Como é que você vê assim? Bem, nós estamos para o primeiro turno, faltam 10 dias, né? Aproximadamente, né? Vamos pensar assim, mais ou menos 10 dias. Há alguma coisa para fazer? E se tiver o segundo turno, como é que você vê esse final da campanha aí? Você acha que ele consegue voltar a esse um patamar? O que ele precisaria fazer? Depende dele? O que é que pode fazer assim? Tem ainda uma vitória em primeiro turno? Ou que você enxerga como um pouco menos fácil do que já foi? Como é que você vê esses dias finais assim? Estamos falando praticamente de uma semana aí de luta política até o primeiro turno. Bom, Paulo, acho que tem duas respostas. O que a campanha pode fazer e faz, e o que nós, eleitores, cidadãos, podemos fazer. A campanha está fazendo a coisa certa, eu acho. Está trazendo para suas mídias, internet, propaganda eleitoral, imprensa alternativa, etc., está trazendo estímulos para o eleitor, para dois conjuntos de eleitores muito importantes, o que ainda tem de indeciso, que é pouco, e eleitores anti-bolsonaristas, que podem votar em Lula já no primeiro turno. O que está sendo feito para isso? Tem cada vez mais artistas, intelectuais, e certamente nós vamos ter isso ainda a escala maior até o domingo da outra semana, da semana que vem, quando você vai ter um conjunto de mobilizações, manifestações de gente que pode ajudar eleitores de Ciro e, neste momento, também da Simone Tebet, a repensar o comportamento no dia 2. Porque essas pessoas que estão hoje pensando em votar tanto no Ciro quanto na Tebet são muito majoritariamente anti-bolsonaristas. E muito majoritariamente pensam em votar, não vão votar em Bolsonaro no segundo turno. Ou votando em Lula, ou não votando branco, votando nulo. Então, somado Ciro mais outros, nós estamos falando hoje de perto de 15%. Um pouquinho menos, talvez, de 12% a 15%. E é mais que suficiente para decidir no primeiro turno com uma folga muito grande em relação ao Bolsonaro. Então, a campanha está procurando atrair essas pessoas, mostrando a elas que gente de que ela gosta estão fazendo esse apelo. Vota Lula logo. Caetano Veloso, lideranças da sociedade civil, cientistas, intelectuais, gente famosa, sei lá, está pedindo voto para Lula. Isso está certo. E a outra coisa que a campanha está fazendo nessa reta final é dando uma chacoalhada no Bolsonaro. O programa eleitoral de ontem, do PT, da terça-feira, repetiu a gargalhada
do Bolsonaro depois de tentar imitar alguém morrendo sufocado de Covid. É um som tão grotesco que lembrar isso ao eleitor que ainda está indeciso funciona. Então, eu acho que a campanha está indo mais para cima de Bolsonaro e trazendo para eleitores de Ciro e de Simone Tebet, e assim como dos demais candidatos, apelos para vamos resolver isso logo. Agora, o que o cidadão, você, eu, outras pessoas podemos fazer na vida particular, na vida privada? Eu acho que é convencer pessoas. Por exemplo, o voto da Simone é um voto de predominantemente feminino, predominantemente de classe média, predominantemente de cidades grandes, capitais do Sudeste. Então, se você tem uma amiga que está pensando em votar na Simone, chama ela e diz assim: ô, minha amiga, vamos conversar, porque é isso mesmo que você acha que você deve fazer no dia 2, votar apenas porque você acha legal votar numa mulher, ou você realmente acha que Simone Tebet é a melhor presidente da República que o Brasil pode ter neste momento para enfrentar o bolsonarismo? Se você acha isso, então vota. Agora, se você está votando por outras razões, pensa melhor. Então, eu acho que tem um trabalho de convencimento que os eleitores simpáticos, simpatizantes de Lula, podem fazer. Não é proibido, pelo contrário, faz parte da democracia que as pessoas troquem opiniões, procurem até influenciar. É claro que você não vai fazer isso contra um desses palhaços bolsonaristas que vai meter um 38 na sua cara e dizer não conversa com um comunista. Mas isso está no jogo. É parte do nosso problema. E isso é uma das piores heranças do bolsonarismo, foi ter suscitado, feito subir do fundo da sociedade brasileira um tipo de gente e encorajar um tipo de sentimento altamente pernicioso, destrói a democracia, desarruma os valores, passou a achar bonito ser grosseiro, ser violento. Isso, é claro que impede uma pessoa ajuizada de ir lá no covil desse tipo de atitude para convencer alguém. Você não vai conseguir. Mas tem uma parcela civilizada da sociedade que pode ser convencida. Vamos procurar, vamos dialogar e tentar explicar por que você está querendo que a coisa resolva no primeiro turno. Uma coisa, parece muito, olhando de fora, que há um ressentimento muito grande por parte de Ciro Gomes, que ele fala com raiva, tem até, se quiser, ou seja, agora a pessoa que vende, que sabe, os leitores são bem informados. Eles sabem que o Ciro Gomes não está no lance, não vai cair, não vai jogar, não vai. As pessoas que ainda resistem ao Ciro Gomes, você acha que também são acessíveis a um diálogo? Ali tem um bloco um pouco mais fechado. Qual é a sua opinião sobre os ciristas, vamos dizer assim? Pô, Paulo, desde, sei lá, muito tempo, que as pesquisas mostram que a proporção de decididos entre as pessoas que pensam votar no Ciro Gomes é pequena. É da ordem, é um pouco menos que metade. Então, dos 8, sei lá, 7, 8, 9% que ele tem, digamos que metade está com ele e topa tudo. Todas as coisas que ele faz e fala atualmente. Mas tem uma outra metade que não. E é essa outra metade que também, sozinha, é suficiente para resolver com folga
a vitória de Lula no dia 2. Se são, vamos dizer que sejam 8, 4 ficam com Ciro, 4. E olha que esses eleitores já votaram em Lula no passado, admiram Lula e pretendem votar nele no segundo. Então, não é tipo Ciro, não é alguém que fica falando barbaridades contra Lula de manhã, de tarde, de noite. São pessoas que gostam do Lula. Então, em tese, não é errada a aposta em que uma parte do eleitorado do Ciro pode antecipar o voto que já disse que vai dar no segundo turno. Mas essa carta das lideranças sul-americanas, com o Esquivel, com o Rafael do Equador, essa carta que saiu ajuda, porque o eleitor do Ciro, na média, é um eleitor com uma escolaridade mais alta, um nível de informação mais alto, então pode haver algum impacto nesse eleitorado de movimentos que se voltam especificamente para esse contingente de eleitores de Ciro que admitem o voto em Lula no segundo turno. Porque tem uma parte que diz, não, eu só voto no Ciro no primeiro, se ele não for para o segundo turno, não voto em ninguém. Acontece, né? Então, os que vão votar no Lula no segundo turno é que interessam mais. Uma coisa que vocês estamos chegando ao final, eu queria fazer uma pergunta de um assunto que todo mundo sabe que é importante, mas é aquele que raramente as pessoas dão importância. O Lula está dando importância a esse assunto. Então é importante, e eu acho importante, que a votação para o Congresso, especialmente para deputados. Ele está fazendo uma campanha, inclusive, TVPT, um apelo para que as pessoas escolham candidatos a deputado progressistas. Esses apelos funcionam? Por que é tão difícil convencer as pessoas? Ou não é tão difícil? Esse apelo pode... Enfim, porque é uma coisa realmente que nós sabemos. O Lula diz, olha, se a gente ganhar o executivo, mas não tivermos uma boa bancada, esquece, porque mudanças profundas ficarão muito difíceis. Que valor tem esse apelo, você acha? Que valor tem essa discussão? Nós vamos entrar, escolha, assim, mas para escolher uma bancada. Ué, Paulo, nós tivemos na eleição de 18 um exemplo do que pode acontecer quando o eleitorado quer alguma coisa. Em 18, por razões que não precisamos recuperar aqui, havia uma parcela grande da sociedade que queria experimentar com Bolsonaro. Achou que era um sujeito destemido, que ia acabar ia matar bandido, ia fazer as coisas que ele prometeu. Isso fez com que uma parcela muito grande do eleitorado dissesse assim, eu quero votar no candidato Bolsonaro, não sabia nem quem era. E uma das maneiras de facilitar essa escolha era ir atrás da ocupação do candidato, porque nem sabia quem era, nem conhecia o nome, mas estava lá. Delegado fulano, promotor Beltrano, sargento não sei quem, cabo não sei que lá, capitão não sei dos que. Isso bastou para uma parcela do eleitorado, e daí nós tivemos o partido Bolsonaro recebendo uma votação completamente inesperada. Lula hoje tem esse apelo e existe uma vontade do eleitor de dar a ele condições de fazer um bom governo. Do eleitor dele, desses 40% que sempre estiveram com ele, estavam com ele preso, estão com ele solto. Essa parcela, em princípio, vai votar num candidato que ele acha que está perto de Lula. Não necessariamente do PT, às vezes não necessariamente sequer da coligação partidária que apoia Lula. Mas o eleitor acha que está votando em alguém que vai ajudar Lula a governar. O problema é que nós tivemos, durante esse último ano, essa indecência
desse orçamento secreto, que botou na mão de políticos ultraconservadores um conjunto, um volume de recursos que pode afetar a vontade do eleitor de identificar alguém próximo a Lula. Essa é uma das outras heranças horríveis do bolsonarismo. É um Congresso que se passou a se mover em torno de como pegar milhões e bilhões de reais que foram para o Congresso para comprar a interrupção do impeachment, que era mais do que justificado, sempre foi mais do que justificado. Então, nós vamos ter que ver como é que esses dois fatores se equilibram. De um lado, a vontade do eleitor de dar a Lula as condições de governar, do outro lado, essa inundação de dinheiro no interior, que afeta muito a lisura da eleição. O que vai resultar daí, eu não sei dizer. Ouço falar que os estrategistas dos partidos da direita, Valdemar Costa Neto, os chefes do Bolsonaro no Congresso, dizem que estão reavaliando para baixo o potencial de voto dos levinos. Eu não sei dizer o que vai acontecer. Me parece que nós vamos ter uma melhora qualitativa do Congresso, porque pior do que esse que está aí é difícil. Acho que vai melhorar qualitativamente e provavelmente vai crescer a bancada do Lula. Eu não sei dizer se cresce e quanto cresce, especificamente o PT e outros partidos de esquerda, mas que a bancada do Lula vai crescer, pode apostar. Bem, professor, muito obrigado pela sua entrevista. Assim, acho que foi muito esclarecedora, é muito importante, estratégica nesses dias finais do primeiro turno. Se o senhor quiser deixar uma mensagem aí, fique à vontade para falar com o eleitor, falar com quem está nos vendo aí, que sempre pode ser importante. Paulo, até agradeço pelo convite, pela oportunidade. Desejo a todos um bom voto e vamos fazer a nossa parte, convencendo quem você entende que seja convencível e vamos ajudar a consolidar. Eu acho que para Lula, francamente, não faz muita diferença para o projeto político de Lula, não faz muita diferença ganhar no dia 2 ou ganhar no dia 30, né? O segundo turno é no dia 30. Isso. O importante é que ele vai começar novembro como presidente eleito e janeiro como presidente da República. Para ele, se é no dia 2 ou se é no dia 30, não é tão diferente assim. Agora, para o Brasil, quanto mais cedo, melhor. Porque a cada mês que passa, piora o país que nós temos, em que nós vivemos. E o quanto piorou esse último ano é um sintoma de quanto que pode piorar mais. Quem que inventou o Centrão com orçamento secreto? O bolsonarismo. Quem que inventou? Inventou porque precisava ficar no cargo. Aí simplesmente quanto que custa vocês me manterem sem empichar? E o custo foi pago. Quanto que custa você ter para o país, que representa ter um bispo desclassificado igual Malafaia na sacada da embaixada brasileira em Londres? O que Malafaia está fazendo lá? Que história é essa? Desde quando o Brasil teve um presidente da República que vai para a ONU para falar mal do adversário? As coisas assim, completamente ridículas. E pioram a cada dia. Então, tirar o Bolsonaro no dia 2
é menos um mês de viagem para o buraco em que nós estamos como país, como cultura, como, sei lá, modo de ser. Então, para Lula não é muito diferente, mas para o Brasil, quanto mais rápido tirar Bolsonaro, melhor. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela entrevista, Marcos Coimbra. Foi muito esclarecedora. Todos nós que assistimos, eu que já assisti, todos que assistirem vão certamente fazer bom proveito disso. Obrigado, Até Paulo. Um grande uma abraço. próxima. Até. Um abraço, até logo.